João capítulo 21, versículo 2. Quando achar, diga amém. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Diga forte: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, diga forte, mas. Ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram. Já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Diga forte: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, diga barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra. Diga, não estavam distantes da terra. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, diga brasas, e em cima peixes, diga peixes, e havia também pão, diga pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Verso 15. Depois de terem comido. Diga forte: depois de terem comido. Perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Diga forte: tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E você diz amém. Podeis sentar. Eu tenho o livro O Discurso de Pedro, uma análise do sermão que ganhou 3.000 almas. Segredos da pregação e do pregador que ganhou 3.000 almas para Jesus. Aqui você vai ler sobre o assunto da pregação, lições extraídas da pregação de Pedro.
desde o momento em que o pregador se levanta para pregar, até o momento em que ele faz o apelo e as almas se rendem aos pés do Senhor Jesus. Lembrando sempre que é o pregador quem faz o apelo, mas é Deus quem chama. O pregador prega e Deus cuida do resultado. O semeador semeia a palavra e é Deus quem colhe a semente. Tem outro livro que escrevi, Apocalipse, para longe das sombras, jogando luz nas profecias dos últimos tempos. Você vai ler pouco, aprender muito. Nós vamos tratar o assunto do Apocalipse, capítulo por capítulo, eventos escatológicos, desde a morte e o estado intermediário, até a nossa vida com Deus na Nova Jerusalém. Eu terminei de escrever esse livro chorando, pastor, porque eu percebi que o maior drama de todos os tempos termina com: e viveram felizes para sempre. Viveremos para sempre com o Senhor nas mansões celestiais. Apenas R$20, tem até a maquininha de passar cartão. Se orar, passa até cartão de membro e parcela até o arrebatamento da igreja. Hein? Pois eu vou assinar isso aqui e deixar com o pastor, para ele ver se está tudo certinho. Hein? Quantos querem ouvir a palavra, diga amém. O sol já havia se posto, estava escuro, e os discípulos não andavam na luz, quando Pedro disse: vou pescar. Voltar à pescaria era voltar à vida antiga. Voltar à pescaria era voltar às velhas práticas. Voltar à pescaria era voltar a ser quem ele era antes de ter o encontro com Cristo. Voltar à pescaria era largar a cruz. Voltar à pescaria era abandonar de vez o seguir a Cristo. Era abrir mão da chamada, do apostolado, do ministério. Voltar à pescaria era uma decisão irrefletida. Não havia nenhuma ordem de Jesus nesse sentido, pelo contrário. Mas Pedro estava angustiado, decepcionado consigo mesmo, e o que ele mais queria era ficar sozinho para tentar esquecer o mestre que ele havia negado 3 vezes. Porém, a sua influência era grande, e os discípulos disseram: nós também vamos contigo. Saíram, entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. O Pedro das redes cheias, do capítulo 5 de Lucas, havia se esquecido do: sem mim nada podeis fazer. Pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Pescaram a noite inteira e nada conseguiram com seus próprios esforços. Mas, e eu gosto dessa palavrinha, mas, e eu louvo a Deus pelos muitos mas da Bíblia. O choro dura a noite inteira, mas muitas são as aflições do justo, mas o justo cai 7 vezes, mas 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas no mundo tereis aflições, mas passarão os céus e a terra, mas o salário do pecado é a morte, mas pescaram a noite inteira, mas quem crê que Deus tem mais para a sua vida esta manhã? Estava Jesus na praia, porém os discípulos não reconheceram, porque nós temos dificuldade de reconhecer Jesus quando ele se manifesta em dias comuns, em lugares comuns, enquanto estamos fazendo coisas comuns. A primeira vez que Jesus se manifestou após a sua ressurreição foi no monte, lugar de oração. A segunda vez foi numa casa, lugar de comunhão. Mas a terceira vez foi na praia, local de trabalho deles. Eu louvo a Deus porque o mesmo Deus que se manifesta no monte, o mesmo Deus que se manifesta no púlpito, o mesmo de Deus que se manifesta no altar,
O mesmo de Deus que se manifesta na sua casa é o mesmo Deus que se manifesta em dias comuns, lugares comuns, enquanto estamos fazendo coisas comuns. Há momentos que Ele se manifesta no monte, há momentos que Ele se manifesta na igreja, há momentos que Ele se manifesta em casa, mas há momentos que Ele aparece no seu local de trabalho. E quando isso acontece, nós temos dificuldade de reconhecer quando Ele chega. Em um culto como esse, onde Jesus prometeu que estaria presente, e de fato Ele está, uma boa parte não consegue perceber a presença dEle. Em um culto como esse, onde Jesus está presente, sempre tem alguém que tem dificuldade de reconhecer que Jesus chegou no ambiente. Pedro não reconheceu, Tiago não reconheceu, mas João desconfiou. E Jesus na praia grita para os discípulos que estavam em um barquinho. Eles já tinham pulado do barco grande, do alto mar, para o barquinho do raso, a fim de chegar na terra, porque estavam a 100 metros da terra. E a 100 metros Jesus grita para eles e diz: filhos, tendes alguma coisa para comer? Em uma outra versão, Jesus diz: filhos, tem algo para comer com pão? E eu gosto mesmo do original, que diz assim: filhinhos, meninos, rapazes, não pegaram nada, não é mesmo? A pergunta é retórica. Jesus sabe que eles não pegaram nada, porque Jesus conhece os nossos fracassos, Ele conhece as nossas frustrações, Ele conhece as nossas decepções, mas Ele pergunta porque Ele quer ouvir de você. Jamais estaremos aptos a uma pesca maravilhosa sem que antes reconheçamos que nós não pegamos nada. E Jesus pergunta: meninos, não pegaram nada, não é? E eles gritam para Jesus a 100 metros: não, pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Jesus diz: então lança a rede do lado direito. A 100 metros da terra, no barquinho. Quem sabe eles perguntam: ô Senhor, o Senhor não vai mandar ir para o profundo? O Senhor não vai mandar ir para o mar alto? E Jesus diz: não, lança aí mesmo. Mas aqui está raso, pode lançar aí mesmo. Na primeira pesca, Jesus disse: quer peixe, vai para o profundo. Quer peixe, vai para o mar alto. Mas na segunda, Jesus diz: lança no raso mesmo. Ô Senhor, o Senhor não vai mandar ir para o barco grande? Não, o barco é pequeno, mas a pesca vai ser grande. Aqui eu aprendo que Deus é o Deus do profundo, mas também é o Deus do raso. E se a gente pregar só a primeira pesca, a gente vai dizer assim: quer milagre, vai para o profundo. Quer milagre, vai para o mar alto. Quer milagre, sai do raso. Mas se a gente pregar a segunda pesca, a gente descobre que o mesmo Deus que faz no profundo é o mesmo Deus que faz no raso. Eu estou pregando para dois tipos de crente aqui. Tem gente que está no profundo, 10, 20, 30 anos de crente. Mas tem gente que está no raso, 1 ano, 6 meses de crente, e você está pensando: que milagre, que língua estranha, que profecia, que experiência é só para quem está no profundo. E Deus me trouxe aqui para te dizer: lança aí mesmo. É no raso que Ele vai te usar, é no raso que Ele vai te levantar, é no raso que Ele vai te ungir.
O Deus do profundo também é o Deus do raso. Ele é o Deus do complexo, mas também é o Deus da simplicidade. Lança aí mesmo. E eles lançam a rede. E o que eles não conseguiram sem Jesus a noite inteira, com Jesus conseguiram em 5 minutos. O barco era o mesmo, o remo era o mesmo, a rede era a mesma, o mar era o mesmo, os homens eram os mesmos, mas a direção era diferente. Não mudou o barco, não mudou a rede, não mudou o mar, e nem tampouco mudou os homens, mas mudou a direção. O problema não está no barco, o problema não está na rede, o problema não está nos homens e nem tampouco no mar. O problema está na direção. Mas Jesus está dando uma nova direção para a sua vida esta manhã. Debaixo da direção de Jesus, o que eles não conseguiram com seus próprios esforços a noite inteira, com Jesus conseguiram em 5 minutos. E o texto diz: já não podiam puxar a rede. 7 homens não tinham força suficiente para puxar a rede, porque eram 153 grandes peixes. Aí eu liguei para um pescador profissional e perguntei: quanto pesa um peixe grande? Ele disse: depende do mar. Eu disse: quanto pesa um peixe grande no mar da Galileia? Ele disse: é tanto. Aí eu fiz as contas. Esta rede aqui não estava pesando menos de 900 quilos, a ponto de 7 homens não conseguirem puxar a rede. Agora some os 900 quilos do peso dos peixes com a força que eles faziam para tentar fugir. Mesmo assim, a Bíblia diz: a rede não rasgou. Por muito menos na primeira pesca a rede rasgou. Vou repetir isso aqui. Por muito menos na primeira pesca a rede rasgou. E se rasgou, perdeu o peixe. Se na primeira pesca pescaram 1000, como rasgou, perdeu 200. Se pescaram 500, como rasgou, perdeu 100. Mas na segunda Jesus disse: nenhum peixe será perdido. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que eu não sei quem é. Não me importa o peso de problema, a sua rede não vai rasgar. Não importa o peso da crise, a sua rede não vai rasgar. Nada será perdido. Só dá glória quem tem. Só tem quem recebeu. Só recebe quem crê. Levante a mão, deixa ver quem crê. 7 homens não tinham forças para puxar a rede. Enquanto isso, um dos discípulos, chamado João, parou e pensou e disse: espera aí, uma coisa estranha. Pescamos a noite inteira, não pegamos nada. De repente, pela manhã, aparece um homem na praia, manda a gente lançar a rede, e a rede vem cheia de peixe. Já vi esse filme. Pescamos a noite inteira, não pegamos nada. De repente aparece um homem na praia, manda lançar a rede, e a gente lança, e a rede vem cheia. Já sei quem é ele. Só conheço um que faz isso. Esse é o momento que ele olha para Pedro e diz: Pedro, que é João, já sei quem é ele. Quem é
o Senhor. João, como é que tu sabe que é o Senhor? Porque Ele fez de novo. Como é que tu sabe que é o Senhor, irmão João? Porque só Ele, e só Ele, e mais ninguém transforma uma noite de fracasso em uma manhã de vitória. Só Ele faz essas coisas. Como é que você sabe que é Ele, João? Porque Ele fez de novo. Não, tu está me dizendo que é o Senhor? Sim, é o Senhor. E como é que tu sabe? Porque Ele fez o que Ele tinha feito há 3 anos e meio atrás. Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém: sabe aquele milagre que Ele fez na sua vida há 3 anos? Há 5 anos? Há 10 anos? Há 20 anos? E o milagre foi tão grande que alguém disse: um desse não é todo dia. O milagre foi tão grande que você contou o testemunho e alguém disse: um desse aí nunca mais, hein? Jesus está dizendo: eu vou fazer de novo. Olhe para alguém do seu lado e diga: Jesus vai fazer de novo. Sabe aquela porta que Ele abriu e a crise fechou? Ele vai abrir de novo. Sabe aquela cura, aquele milagre de 10 anos atrás? Ele vai fazer de novo. Se Ele curou cego no passado, Ele tem poder para fazer de novo. Se levantou paralítico, tem poder para levantar de novo. Se Ele salvou teu marido e agora desviou, tem poder para salvar de novo. Eu não sei quem foi que desviou da tua família, mas se Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo. Pedro é o Senhor. Todo culto tem 2 crentes: o Pedro e o João. O Pedro é o que não percebe que Jesus está no culto. E o João é o que diz: Pedro, eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo. O que é, João? É o Senhor. Todo culto tem 2 crentes: o crente Pedro e o crente João. O crente Pedro senta no culto, Jesus chega, anda para lá, anda para cá, anda para lá, anda para cá. Ele não percebe que Jesus está presente. Agora o João levanta a mão e diz: glória, aleluia, terra, manto, dá uma rajada de línguas estranhas. Ele pula, ele fica em pé, ele abre a boca, ele grita. E alguém pergunta: o que é isso, João? Não é o pregador, é o Senhor. Não é o cantor, é o Senhor. Não é o pastor, é o Senhor. Ei, se você não for daqueles crentes que percebe a presença de Jesus no culto, é bom estar sentado do lado de um. Ai, ai, ai. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Acotovele esse crente do seu lado por bondade, sem me ter por abusado, e diga assim: Jesus está presente aqui. Eu já estou sentindo a presença dele. Diga assim: desculpa se eu gritar no teu ouvido. Desculpa se eu suar perto de você. Desculpa se o desodorante vencer. Desculpa se eu pisar no teu dedão, se eu pular, se eu ficar em pé. É que quando a presença de Jesus invade o ambiente, eu percebo que a presença dele chegou. Eu reconheço a presença dele. Eu reconheço a glória dele. Quantos já perceberam que Jesus está na praia? Pedro é o Senhor. Quando Pedro ouviu que era o Senhor,
ele tomou 3 atitudes. Quantas atitudes? 3. Número 1, largou a rede. Número 2, se vestiu. Número 3, pulou na água e foi nadando até Jesus. Quando Pedro disse, vou pescar, ele estava dizendo, não quero mais saber de Jesus. Quando Pedro disse, vou pescar, ele estava dizendo, chamada, ministério, apostolado, não é para mim. Meu negócio é rede. Eu gosto mesmo é de rede. Eu fui criado mesmo é para mexer com barco, com peixe, com rede. Esse negócio de ser apóstolo não é para mim. Não quero mais saber de Jesus. Lembra daquele ditado? Está nervoso? Está estressado? Quer esquecer o problema? Pedro estava dizendo, quero esquecer Jesus, mas foi para o lugar errado. Pedro quer esquecer Jesus e vai para o mar da Galileia. Tudo ali lembrava Jesus. Quando ele viu o homem na praia, lembrou do dia da sua chamada. Quando viu a rede cheia, lembrou da pesca maravilhosa. Quando olhou para o mar, lembrou de quando Jesus acalmou a tempestade. Quando pulou na água, lembrou que quando ele era apóstolo de Jesus, não precisava nadar, ele andava era sobre as águas. Então lembrou da moeda na boca do peixe. Quando ele chega com Jesus e vê a brasa, vê o pão e o peixe, ele se lembra da multiplicação de pães e peixes em que ele serviu a multidão. Tudo ali fazia Pedro lembrar quem ele queria esquecer. E Pedro está dizendo, não quero mais saber de Jesus. Não quero mais saber de igreja. Não quero mais saber de ministério. Meu negócio é peixe. Meu negócio é barco. Meu negócio é rede. Mas tudo ali fazia ele lembrar de Jesus. Tudo ali fazia ele lembrar do culto. Tudo ali fazia ele lembrar de como era bom servir a Cristo. E quando João diz, Pedro é o Senhor, a primeira coisa que Pedro fez nas entrelinhas foi largar a rede. Na primeira pesca, largar a rede significa desistir. Sendo assim, não podemos largar a rede. Mas na segunda pesca, é outro contexto. Largar a rede aqui tem outro significado. Pastor, qual é o significado de largar a rede na segunda pesca? Largar a rede aqui é largar o passado. Largar a rede aqui é largar a velha vida. Largar a rede aqui é largar as velhas práticas. Largar a rede aqui é abrir mão daquilo que te impede de seguir a Cristo. E quando Pedro ouviu João falar que era o Senhor, a primeira coisa que ele fez foi largar a rede e ir correndo até Jesus, como quem diz, quer saber de uma coisa? Fica com a rede, fica com o barco, fica com o remo, fica com o peixe. O que eu quero mesmo é Jesus. O que eu quero mesmo é Jesus. E ele abre a mão do passado, abre mão da rede, abre mão dos peixes, abre mão da velha vida, das velhas práticas e diz, me dê Jesus. Ele pula na água e vai nadando até Jesus. Quando ele chega na praia, ele sente um cheiro. Cheiro de quê? Peixe assado. Obrigado. Peixe assado na brasa. Aí a cabeça de Pedro entra em parafuso, porque ele abre mão do peixe para ficar com Jesus. Mas agora ele tem Jesus.
e tem o peixe. Tem o peixe e tem Jesus. Tem Jesus e tem o peixe. Tem o peixe e tem Jesus. Aí ele não entende, ele diz, espera aí, eu abri mão do peixe para ficar com Jesus. Mas agora com Jesus eu tenho Jesus e tenho peixe. Tenho peixe e tenho Jesus. Era Jesus dizendo assim: Pedro, quem abre mão de alguma coisa para ficar comigo não perde nada. Vou repetir isso aqui: quem abre mão de alguma coisa lá fora para ficar com Jesus aqui dentro não perde nada. Jesus estava dizendo: Pedro, o que foi que você abriu mão para ficar comigo? De peixe, então receba peixe. E tem um detalhe: o peixe que Pedro abriu mão estava cru. O de Jesus já estava até assado. Jesus estava dizendo: ei Pedro, não existe nada lá fora que eu não tenha melhor para te dar aqui dentro. Ei, lá fora você tem dinheiro, aqui tu tem Jesus e tem dinheiro. Lá fora tu só tem um namorado, aqui você tem Jesus e tem um namorado. Lá fora você tem só a casa, aqui tem Jesus e tem a casa. Tem Jesus e tem o carro. Tem Jesus e tem o emprego. Quem abre mão de alguma coisa para ficar com Jesus não perde nada. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, trazei algum dos peixes que apanhaste. Aí aqui tem um detalhe. Qual é, pastor? A Bíblia diz no verso 11: Pedro entrou no barco. Quem entrou no barco? Quem entrou no barco? E o texto diz que ele puxou a rede para a terra. Eu vou repetir isso aqui. A Bíblia diz que Pedro puxou a rede para a terra. A mesma rede que no verso 6 a Bíblia diz que 7 homens não conseguiam puxar. A rede que 7 não conseguiram puxar no verso 6, Pedro puxou sozinho no verso 11. Quantos quilos pesava a rede? Quantos homens não tinham força suficiente para puxar? Mas no verso 11 diz: Pedro puxou sozinho. Depois de uma noite inteira de trabalho, de fracasso, de frustração, o que sobrou para Pedro foi uma manhã de cansaço, uma manhã de frustração, uma manhã de exaustão e uma manhã de fraqueza. Mas Jesus diz: eu renovo as suas forças esta manhã, Pedro. Eu sei que a noite foi cansativa, eu sei que a noite foi frustrada, eu sei que a noite foi de fracasso, e que o que restou para você foi uma manhã de decepção, uma manhã de angústia, uma manhã de tristeza, uma manhã de eu não aguento mais, não suporto mais. Mas eu marquei esta manhã para te dar força, Pedro. Eu marquei esta manhã para te dar uma força extraordinária, Pedro. Vai lá, puxa a rede, porque eu te dou uma força extraordinária, Pedro. Ei, eu tô para ver um milagre maior do que
que esse do capítulo 21. O maior milagre aqui não foi a pesca, o maior milagre aqui foi a força que Deus deu para Pedro. Ele puxa uma rede de 900 quilos sozinho. Eu vim pregar para crente aqui que entrou fraco, mas o Senhor está te dando força, e o crente mais fraco aqui vai realizar por 7, vai fazer por 7, vai realizar a obra por 7. Dê um toque no seu vizinho e diga assim: aquilo que 7 crentes não estão conseguindo fazer, debaixo da força que Ele te dá nesta manhã, você vai fazer sozinho. Vai fazer sozinho. Está preparado para produzir por 7? Está preparado para produzir por 7? Pastor Rogério, Deus está dando força para crente aqui, Deus está dando força para obreiros aqui, e o que 7 crentes juntos não faz, você vai fazer sozinho. Deus está te dando força. Quem crê, levante as mãos aos céus e receba a força que vem de lá. Coloque a mão no seu coração e diga: estou recebendo força. Alguém entrou aqui fraco, cansado, desanimado, mas o Senhor está te dando força. Recebe força, recebe força. Pastor, não aguento mais. Recebe força. Não aguento mais esse casamento. Recebe força. Não aguento mais a minha casa. Recebe força. Não aguento mais o trabalho. Recebe força. Não aguento mais o peso da chamada. Recebe força. Não aguento mais o peso do ministério. Recebe força, Pedro. Ele sobe no barco e puxa a rede sozinho. Aqui tem 3 milagres dentro de um milagre. Número 1, pegaram um peixe grande no raso. Número 2, a rede não rasgou. Número 3, Pedro puxou uma rede de quase 1 tonelada sozinho. Eu estou pregando para alguém aqui que não precisa de um milagre, precisa de vários milagres. E você diz: pastor, para esse milagre aqui acontecer, primeiro tem que acontecer esse. E para ocorrer esse, primeiro nós vamos ter que fazer esse. E para acontecer esse, depende desse. Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele vai fazer milagre para fazer milagre. Deus vai fazer milagre dentro de milagre. Quem crê, levante a mão ao céu, abra a boca e dê o maior grito de glória a Deus que você pode dar. Porque Deus vai fazer milagre dentro de milagre. Aí Pedro pega os peixes, e quando ele vê aquela fogueira, ele se lembra do dia em que negou Jesus 3 vezes. Quantas vezes? Quando Pedro se lembra do que ele queria esquecer naquela manhã, ele baixa a cabeça e diz: é agora que eu vou ser disciplinado. É agora que Ele vai me excluir. Ei, Jesus já tinha aparecido aos discípulos 2 vezes, e nenhuma falou com Pedro. E Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. E como Jesus já tinha aparecido 2 vezes e nenhuma falou com Pedro, Pedro está se sentindo excluído, angustiado, decepcionado consigo mesmo, dizendo: eu não sirvo mais para o mestre. O mestre não quer mais saber de mim, eu não sirvo mais. É melhor eu pescar, porque esse negócio de ministério já deu para mim. Eu pequei, eu caí, eu neguei, não dá mais para mim. Quando ele vê a fogueira, ele se lembra de quando negou Jesus numa fogueira, no pátio da casa de Caifás. Aí Jesus olha para Pedro e pela primeira vez, depois da ressurreição, Jesus se dirige a Pedro. E quando Jesus diz: Pedro, Pedro pensou assim: é agora, vai me excluir.
vai me disciplinar, vai me tirar da comunhão, do ministério, vai tomar minha credencial. É agora que ele vai me envergonhar na frente de todo mundo. Aí Jesus olha para Pedro e diz: senta aqui, Pedro. Come comigo, Pedro. Come pão, Pedro. Come peixe. Senta aqui, Pedro. Come, Pedro. Senhor, mas eu pequei. Come, Pedro. Mas eu caí. Come, Pedro. Mas eu escorreguei. Come, Pedro. Porque tem gente que qualquer coisinha ele não quer mais comer. Qualquer escorregadinha na semana da ceia, ele chega num culto desse e diz: eu não vou comer. Qualquer coisinha, ele não quer mais comer. Mas Jesus está dizendo: come, Pedro. Eu pequei. Come, Pedro. Eu tropecei. Come, Pedro. Eu escorreguei. Come, Pedro. Mas eu não sou digno. E quem aqui é digno? Não, mas eu examinei a mim mesmo e eu percebi que não há nada de bom em mim. E quem aqui, pelo amor de Deus, consegue achar alguma coisa boa em si? Jesus está dizendo: come, Pedro. Eu não mereço, mas come, Pedro. Mas eu neguei. E não foi uma vez, não, foi 3. Senta, Pedro. Come, Pedro. Aí Pedro senta. Pedro come. E enquanto Pedro come, ele está dizendo assim: escapei. Dessa foi por pouco. Pedro está comendo e dizendo: ih, pensei que eu ia tomar uma chamada. Ixi, foi por pouco. Suei frio. O mestre deixou para lá. Aí quando Pedro pensou que ia ficar por isso mesmo, o texto diz assim: depois de terem comido. Porque primeiro ele te alimenta, depois ele te trata. Primeiro ele te alimenta, depois ele te cura. Primeiro ele te alimenta, depois ele te perdoa. Primeiro te alimenta, depois ele te restaura. Primeiro ele te alimenta, depois ele trata com a sua culpa, com o seu pecado. Mas o Senhor está dizendo: come primeiro. Se alimenta do meu pão primeiro. Aí o texto diz: eu amo. Depois de terem comido. O negócio não é antes de comer. O negócio é depois de comer. Depois de terem comido, Pedro achou que tinha se safado. Aí Jesus diz assim: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Pedro diz: era só isso? Tranquilo. Aí Jesus diz segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Aí Pedro diz: tranquilo, até aqui tudo bem. Aí Jesus diz terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí desta vez o texto diz: e Pedro se entristeceu e disse: Senhor,
tu sabes de todas as coisas. Quantas vezes Pedro negou Jesus? E quantas vezes ele teve que dizer que o amava? Jesus estava dizendo: Pedro, você me negou 3 vezes. Vai ter que confessar o seu amor 3 vezes. Pedro, você me negou em público. Vai ter que consertar isso em público. Porque tem gente que peca em público e quer consertar no secreto. Quando o pecado se torna público, o arrependimento também tem que ser público. O homem de Deus jamais terá o seu ministério restaurado sem que o seu arrependimento seja tão notório quanto foi o seu pecado. Senta aqui, Pedro. Conserta na frente dos seus irmãos, Pedro. Você pecou e o seu pecado foi público na frente dos soldados. Vai ter que confessar o seu amor na frente dos apóstolos. Agora olhe para cá. Quando a gente lê no português, parece que Jesus fez a mesma pergunta 3 vezes. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E se eu te disser que Jesus não fez a mesma pergunta 3 vezes? Jesus não está sendo repetitivo. Jesus não está sendo redundante. Se fosse a mesma pergunta, Jesus só faria uma vez. Jesus só fez 3 vezes, porque foram 3 perguntas diferentes. E por que quando a gente lê no português parece que é a mesma pergunta? Porque cada vez que ele repete a pergunta, ele acrescenta um detalhe. E é esse detalhe que vai apertando, 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 até Pedro se entristecer. E na hora de traduzir, os tradutores perderam esse detalhezinho que Jesus acrescenta em cada pergunta que ele repete, e parece que é a mesma pergunta. Porque na segunda vez ele acrescenta uma letra, na terceira vez ele muda uma palavrinha. Pastor, qual foi então as 3 perguntas que Jesus fez para Pedro? Lá vai. Jesus olha para Pedro e a primeira pergunta foi essa: Pedro, tu me amas mais do que estes outros? Você me ama mais do que João? Mais do que Tiago? Mais do que Tomé? O seu amor por mim excede o amor deles por mim? Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro diz: sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo mais do que estes. Então apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus faz a segunda pergunta. E na segunda pergunta Jesus diz assim: Pedro, tu me amas mais do que a estes? Mudou ou não mudou? Muito. Agora Jesus está perguntando: Pedro, você ama a mim mais do que você ama a eles? Mais do que os seus colegas? Mais do que os seus amigos? Mais do que os seus irmãos? Mais do que os seus familiares? Mais do que a sua esposa? Do que os seus filhos? Do que os seus contatos? Pedro, tu me amas mais do que a eles? E Pedro diz: essa também é mole? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo mais do que a eles. Aí Jesus faz a terceira. E a terceira é que é dura.
Porque na terceira Jesus olha para o barco. Na terceira Jesus olha para os peixes. Na terceira Jesus olha para a rede e diz: Pedro, tu me amas mais do que estas coisas? Tu me amas mais do que você ama barcos? Tu me amas mais do que tu ama peixes? Tu me amas mais do que você ama redes? Pedro, tu me ama mais do que você ama as coisas? E aí Pedro olha para o barco, olha para os peixes, olha para a rede, e a Bíblia diz que então ele se entristece. Porque Pedro é pescador. Se tem uma coisa que pescador ama, é rede. Se tem uma coisa que pescador ama, é barcos. Se tem uma coisa que pescador ama, é peixe, ainda mais se for grande. Aí Jesus está dizendo: eu quero saber agora se você me ama mais do que estas coisas. Aí Pedro diz assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Dessa vez ele não começa dizendo sim. Ele começa dizendo: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Como quem diz: não parece, mas tu sabes. Quem olha para mim diz: não, ele não ama, mas tu sabes. O meu testemunho depõe contra mim, a minha história depõe contra mim, as minhas prioridades depõem contra mim. E quem olha a minha vida vai dizer: não, ele não ama. Se amasse, não fazia o que fez. Se amasse, agia diferente. Se amasse, priorizava Jesus em detrimento da rede, do barco, do peixe. Pedro está dizendo: não parece. Eu sei que não parece, mas tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Os homens olham para mim e juram que eu não te amo por causa das minhas atitudes, mas o Senhor conhece aqui dentro. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece o meu íntimo. E tu sabes que, embora não pareça, mas eu te amo sim, mais do que barcos, mais do que redes, mais do que peixes. E hoje Jesus está perguntando para você, porque a pregação pode até começar com um simpático nós, que é quando o pregador se inclui, mas ela termina com o confrontador você. E esse é o momento em que a mensagem fica íntima e estreitamente pessoal. Jesus te pergunta: tu me amas mais do que este? Quanto glória a Deus ele deu e quanto você deu? Quantas vezes ele vem para o culto e você vem quantas? Que horas ele chega e você que horas chega? Quantas vezes ele jejua e você jejua quantas? Quanto tempo ele tira de oração no dia, na semana, e você tira quantas? Ele lê quantos capítulos da Bíblia por dia e você lê quantos? A primeira pergunta de Jesus para você esta manhã é: você me ama mais do que esse irmão aí do teu lado? E a segunda é essa: tu me amas mais do que você ama Ele? Você ama a Deus mais do que você ama os seus amigos, os seus colegas,
os seus contatos. Você ama a Deus mais do que o seu pai, mais do que a sua mãe, mais do que o seu cônjuge, mais do que os seus filhos. Você ama a Deus mais do que as pessoas. Você ama a Deus mais do que os contatinhos. Você ama a Deus mais do que os seus seguidores. Se sim, por que se relaciona mais com eles do que com Deus? Porque tem mais tempo para eles do que para Deus? Porque você tem mais atenção com eles do que com Deus? E em último lugar, ele te pergunta: tu me amas mais do que redes? Tu me amas mais do que os seus barcos? Tu me amas mais do que os seus peixes? Em outras palavras, tu me amas mais do que o teu carro? Tu me amas mais do que a sua casa? Tu me amas mais do que o seu sofá reclinável e a sua 70 polegadas e o seu aplicativo da Netflix? Tu me amas mais do que o seu iPhone? Tu me amas mais do que o seu celular? Do que as suas redes sociais? Do que o seu cartão de crédito, seu salário, sua conta bancária? E por que você passa mais tempo no celular do que na Bíblia? E por que você parece valorizar mais essas coisas do que Jesus? Aí você fala como Pedro falou: Senhor, verdade. Quem olha para mim vai dizer que não. Quem olha as minhas atitudes vai dizer que não. Mas tu conheces aqui dentro. E tu sabes que apesar das minhas falhas, apesar das minhas negações, apesar de frequentemente eu te trocar pelas redes, apesar de frequentemente eu te trocar pelos barcos, apesar de frequentemente eu demonstrar mais amor pelos peixes do que por ti, tu conheces aqui dentro e tu sabes que eu te amo. Só quem ama, levante a mão aqui. Só quem ama, só quem ama. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que está dizendo: Senhor, não parece, mas eu amo. Quem olha para mim diz que não, mas tu sabes que eu te amo. Quem me vê passando 2, 3, 4 horas na internet, mas sem ler a Bíblia por 5 minutos, vai dizer que não, que eu não te amo. Quem me vê achando 4 horas de maratona na série, sem achar pouco e querendo mais ainda, mas 1 hora de palavra me cansa, vai dizer que não, que eu não te amo. Vai dizer que o Senhor não é a minha prioridade. Mas tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz assim: Pedro, se tu me amas mais do que barcos, mais do que peixes e mais do que redes, então largue as redes e apacenta as minhas ovelhas. E eu te pergunto esta manhã: qual é a rede que você precisa largar? Qual é a rede que está te impedindo de seguir a Cristo hoje? Qual é a rede que está atrapalhando a sua comunhão com Deus hoje? Enquanto eu prego aqui, Deus está dizendo para alguém: se tu me amas mais do que essa rede, então larga ela hoje. Se tu me amas mais do que aquele contatinho, então larga ele hoje. Se
Se tu me amas mais do que aquele pecado de estimação, então larga ele hoje. Se tu me amas mais do que aquele vício, então larga ele hoje. E faz a minha obra. Aí este é o capítulo em que Pedro vai de uma vez por toda largar a velha vida, as velhas práticas, os velhos vícios, as velhas manias, dar um beijo no seu passado e avançar para o seu futuro de glória. E hoje Deus te convida a largar as redes que te atrapalham de servir a Cristo fielmente e caminhar com Ele para Nova Jerusalém. Este é o capítulo em que Jesus consagra Pedro a pastor. E o que eu acho interessante é que quando Jesus consagrou Pedro a pastor, quando Jesus chama Pedro de uma vez por todas para o ministério, ele não perguntou: Pedro, você prega bem? Pedro, você tem oratória? Pedro, você fala grego? Pedro, você fala hebraico? Pedro, você fala aramaico? Pedro, você fala latim? Pedro, você tem diploma na parede? Você tem anel no dedo? Não. Ele perguntou: Pedro, você ama? Você ama? Você ama? Você ama? Você ama? Pode pregar bem, pode falar bem, pode falar grego, pode falar hebraico, pode falar aramaico, pode falar latim, pode ser formado. Se não tiver amor, não presta para ser pastor. O amor é a base do ministério, é a base da chamada. Aí, pastor Rogério, eu gosto de Paulo, porque Paulo é formado. Paulo fala grego, Paulo fala hebraico, Paulo fala aramaico, Paulo tem diploma na parede, Paulo prega bem, Paulo tem oratória, Paulo é cheio de dom. Mas ele diz: ainda que eu profetizasse, que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu não serviria para ser pastor. Dê um toque nesse crente do seu lado, eu já vou parar, e diga assim: você ama? Diga assim: você fala grego, você fala hebraico, você é formado, você fala latim, você fala aramaico. Com certeza ele disse não. Agora pergunta: você ama? Você ama? Você ama? Se você ama, então você serve. Se você ama, então você serve. Se você ama, você serve. Porque quem ama, serve. Quem ama, serve. Quem ama, serve. Quem ama, serve. Só quem ama se coloca em pé. Pedro está dizendo: não sou formado, mas eu amo. Não tenho oratória, mas eu amo. Não falo grego, hebraico, aramaico, mas eu amo. E Jesus está dizendo: se você ama, então você serve. Só quem ama, levante a mão ao céu. Feche os seus olhos por um minuto. Só quem ama. Só quem ama. Pastor, eu pequei, mas eu amo. Eu tropecei, mas eu amo. Quantas vezes eu tenho negado Jesus nas fogueiras da vida, mas eu amo. Quantas vezes eu tenho trocado Jesus pelas coisas, mas eu amo.
Então Jesus te abraça esta manhã, renova as suas forças e diz: se você ama, então você ainda serve. Se você ama, então você ainda serve. Eu marquei esta manhã para te alimentar, eu marquei esta manhã para te tratar, eu marquei esta manhã para te curar, eu marquei esta manhã para te levantar, eu te marquei esta manhã para te restaurar. Pedro, aonde houver um Pedro que nega, mas ama, aonde houver um Pedro que escorregou, tropeçou, mas ama, o Senhor está te restaurando aí agora, e está te dizendo: come, Pedro, senta, Pedro, se alimenta, Pedro, come que eu te curo, come que eu te restauro, come que eu te levanto, come que eu te trato, come que eu trato com o seu pecado. É manhã de perdão, é manhã de restauração. Coloque a mão no seu coração e sinta a alegria da tua salvação aí agora. Coloque a mão no teu coração e sinta o abraço, sinta o perdão, sinta a graça, sinta o amor de Deus que está sendo derramado em nossas vidas. Só quem ama. Oraman chorevarrai. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só. Alguém me ajuda? Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim. Só quem ama. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. É momento de oração. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore ao Senhor. Peça perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas, pelas suas negações, pelas suas trocas, pelas suas falhas de prioridades.